Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Obrigado por você estar aqui e separar esse tempo. Tenho certeza que a gente vai ter mais uma conversa, mais um bate-papo muito bacana que vai te ajudar, vai te inspirar e te ajudar. Lembra que toda vez que a gente tem uma entrevista, eu sempre falo o seguinte: pegue toda a experiência que você vai ouvir agora, adapte para a sua realidade e use os erros, os acertos de quem já passou pelo que você está passando e encurte esse caminho. Encurtar o caminho no bom sentido da palavra, não no sentido, né, ruim, mas no sentido de, poxa, calma aí, deixa eu aprender com quem já viveu isso, né? E eu tô aqui com o Alisson Cunha. O Alisson é juiz federal. A gente vai conversar sobre a trajetória dele, vai conhecer. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Alisson, cara, meu querido, mais uma vez, obrigado. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Obrigado aqui por ter aceitado o convite de participar dessa entrevista. Olá, João Mendes. Olá, ouvintes. Agradeço ao ênfase e ao João Mendes pela oportunidade em apresentar a minha trajetória até a aprovação. Chamo-me Alisson Gonçalves Cunha, sou de Boa Esperança, Minas Gerais, e atualmente sou juiz federal em Montes Claros. Gostaria de dizer que é um prazer participar de uma entrevista voltada ao compartilhamento de trajetórias de estudos onde o estudante ele poderá conhecer trajetórias e métodos distintos de estudo e, às vezes, até se valer de dicas compatíveis com seu estilo de estudo. E não menos importante, o estudante provavelmente ouvirá também histórias de frustrações e de superação tão comuns nessa trajetória de preparação para concurso público. Então, eu devolvo a palavra ao João Mendes. Legal. Você falou de inspiração e frustração, né? E é verdade. A gente tem. Eu não conheço ninguém que tenha passado que eu não tenha, que não tenha passado no concurso, que também tenha passado por certas frustrações no meio do caminho. Vamos conhecer a tua história, Alisson. Vamos lá. Eu vou te fazer aqui um conjunto de perguntas para te deixar à vontade e você ir desenvolvendo. É, Bem, você fazer direito sempre foi o seu sonho? Quando você entrou na faculdade, você já queria ser juiz? Era qualquer magistratura ou já era magistratura federal? Depois que você passou, você terminou a faculdade, você advogou, você foi direto para o caminho do concurso público, você fez outros concursos, você ocupou outros cargos, enfim. Então conta pra gente, ali desde a graduação até chegar aqui, como é que foi essa jornada. E pois bem. eu já tô aqui com a minha canetinha, meu caderno aqui preparado para ir tomando nota e anotando aqui a tua história toda. Pois bem, João. Formei-me na Faculdade de Direito em Varginha em 2004, com colação de grau em 2005. Antes de entrar na Faculdade de Direito, eu tinha dois sonhos. O primeiro seria jogador de futebol, do Fluminense. E o segundo, por incrível que pareça, seria ser aprovado em um concurso público de juiz ou promotor. Meu grande sonho de seguir a carreira como juiz ou promotor teve uma inspiração muito especial. Meu tio, como promotor de justiça, ele construiu uma trajetória assim brilhante, marcada por trabalhos significativos que impactaram positivamente a sociedade. Sempre admirei não apenas a estabilidade profissional, mas principalmente a vasta cultura que ele tinha, conhecimento jurídico, postura como promotor, e essas foram características que moldaram assim profundamente minha vocação. E por volta de 17 anos pensei, não consegui ser jogador de futebol. Agora tentarei meu segundo sonho, que é passar no concurso público como meu time. Então passei a estudar para prestar vestibular na Faculdade de Direito e comecei a falar para todos os colegas e familiares que queria ser juiz ou promotor. Aí você imagina, né, João Mendes, em uma cidade pequena, como Boa Esperança, e principalmente na minha época,
em que pouquíssimas pessoas da cidade passaram em concursos públicos, ainda mais de juiz e promotor. Já dá até para imaginar o que os meus colegas e parentes disseram. Calma, tenha os pés no chão, concurso público é muito difícil. Aí, após alguns meses de estudo, consegui ser aprovado no vestibular, sem muitas dificuldades, por se tratar de uma faculdade particular. Ainda na faculdade de Direito, especialmente a partir do terceiro ano ou sexto período, eu passei a estudar e focar com algumas dificuldades em concursos públicos, de analista de direito de tribunais e de ministérios públicos. E por que com algumas dificuldades? Porque nessa época eu era muito jovem e eu ainda estava fascinado assim com a vida de estudante de faculdade, o que dificultava assim a concentração nos estudos. Além disso, as minhas condições financeiras não eram das melhores. E isso limitava tanto meu acesso a bons materiais de estudo, quanto a eventuais deslocamentos, né, para fazer provas em capitais, que na época as provas eram basicamente nas capitais. Mas, assim, apesar de todas essas dificuldades, eu dei continuidade aos estudos na faculdade, com foco em concurso público. Eu estudava por volta de 3 horas diárias, mas com tranquilidade e sem a autocobrança excessiva. E minha metodologia de estudos durante a faculdade era a seguinte: eu elaborei um cronograma de estudo com base em editais de analista de direito de tribunais federais, eleitorais, do trabalho e do Ministério Público da União. Aí eu separei as matérias que seriam estudadas por dia e na semana. No início, eu utilizei doutrinas da biblioteca da faculdade e depois passei a comprar uma ou outra doutrina, quando assim sobrava um dinheiro, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu tinha algumas limitações financeiras. Na minha visão de concurso na época, e considerando o meu contexto econômico da época, ser aprovado em um concurso ou em um cargo de analista de direito era fundamental para viabilizar minha aprovação futura no concurso de juiz ou de promotor. Primeiro, porque eu precisava de prática jurídica em atividade típica de bacharel em direito para prestar um concurso de juiz e promotor no futuro. O segundo motivo, porque o cargo de analista me proporcionaria condições financeiras e tempo para me preparar com tranquilidade para o concurso de juiz de promotor. E terceiro, porque eu acreditava que o exercício da advocacia tomaria muito meu tempo e, consequentemente, prejudicaria minha preparação. E quarto e último motivo, porque eu não poderia me valer da advocacia apenas para obter a prática jurídica necessária, limitando a minha atuação a alguns casos ou processos, já que a minha família não teria condições de me manter após me formar. Na minha época era muito comum, né, que pessoas com condições financeiras advogavam assim em alguns processos de forma esporádica depois de formar para adquirir essa prática jurídica necessária para o concurso de juiz e promotor. Aí eu pensei, no meu caso isso não vai dar certo, né? Porque eu precisaria de recursos financeiros após a formatura em direito. Então, estabelecer a meta de ser aprovado no concurso público de analista de direito. E ainda durante a faculdade, eu fiz estágio no gabinete de um juiz estadual, e o que reforçou ainda mais meu interesse e admiração pelo cargo.
Eu gostei, assim, bastante da dinâmica de trabalho de juiz. Audiências, reuniões, atendimentos, estudo de casos e a alta responsabilidade que envolvia a função de magistrado. E por volta de um ano depois de estudo focado e organizado, comecei a passar em alguns concursos de analista de direito, fora do número de vagas, mas em posições assim razoáveis, próximas ao número de vagas. Aí, depois de um tempo de mais estudo focado, fiz uma prova para a AGU. E por pouco não passei na primeira fase, mesmo estando na faculdade de Direito. Eu até lembro de ter ficado assim extremamente feliz, porque o edital do concurso de AGU era imenso assim para os padrões da época, com muitas matérias que nem constavam da grade curricular da faculdade de Direito que eu cursava. Tudo isso me deu muita confiança e eu passei até a acreditar que eu seria juiz ou promotor no futuro. Meus parentes, colegas até mudaram o discurso, né, e passaram a acreditar no meu sucesso assim de concurso público, porque em Boa Esperança isso era um sonho um pouco distante, né? Cidade muito pequena, as pessoas acostumadas a advogar e não prestar concurso público. Então, com esforço assim e perseverança, fui aprovado por volta do ano de 2004, ainda cursando a faculdade, no cargo de analista processual do Ministério Público da União, mas por uma felicidade, e não infelicidade, mas sim felicidade, somente fui nomeado e tomei posse em 2005, quando eu já era bacharel em Direito, que é um requisito imprescindível para a posse do cargo de analista processual. Ao tomar conhecimento assim da minha aprovação, meus colegas, familiares ficaram assim extremamente orgulhosos. Neste momento eu já não tinha mais dúvidas de que o meu método de estudo era eficiente. Inicialmente eu fui analista processual no Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, capital. E depois de um ano, eu fui removido para o Ministério Público Federal em Varginha. Ou seja, eu retornei para a cidade onde eu cursei a faculdade. Só lembrando que o Ministério Público do Trabalho, só para contextualizar o ouvinte, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal são ramos do Ministério Público da União, ou seja, eu era analista do MPU. Pois bem, depois fiquei alguns anos no cargo de analista processual sem estudar. Confesso que me acomodei. O salário era razoável, eu morava e trabalhava na cidade que eu fiz a faculdade, que é próxima da minha cidade de origem, Boa Esperança. Além disso, eu gostava muito do meu trabalho e tudo isso fez com que eu me acomodasse. Porém, com o passar do tempo, percebi que algo não estava bem, né? Dia após dia, no mesmo trabalho, sem estudar para concursos. Aí passei a sentir que a minha vida assim, profissional tinha perdido um pouco a direção. Foi então que entendi, meu verdadeiro sonho, aquele de me tornar juiz ou promotor, precisaria virar realidade. Isso ficou assim, eu fiquei martelando isso com o tempo, isso ficava voltando. Aí só assim eu poderia acabar com aquela sensação de vazio, né, que passei a sentir. Por quê? Eu assessorava o procurador, eu estudava, mas assim, eu não estava mais satisfeito com essa função, embora eu gostava bastante. Inclusive, a minha esposa me incentivou e apoiou bastante, assim, para que eu pudesse recuperar a força de vontade e um entusiasmo para os estudos, né? Perdidos assim nos últimos anos. Então, retornei aos estudos, João Mendes. Aí eu falei, então, terei que retomar tudo de novo. É como se eu tivesse iniciado tudo de novo. E foi trabalhando no Ministério Público Federal que eu passei a conhecer e a me
identificar, vamos assim dizer, com as matérias da competência federal, ou melhor, competência da Justiça Federal. E também foi nesse período que passei a ter uma maior afinidade e interesse no cargo de juiz federal. E o principal motivo que me levou a preferir a função de magistrado à de procurador da República, na época, foi a prerrogativa de dar a última palavra no que diz respeito à interpretação e aplicação do direito. Aqui foi o separador, assim, o divisor, né? Aí eu falei assim, não, realmente eu quero ser juiz. Sempre achei a profissão de membro do Ministério Público Federal linda. Procurador, o Ministério Público Federal é muito atuante. Eu sempre gostei bastante, mas às vezes eu auxiliava o procurador da República fazendo uma ação de improbidade complexa, uma ação civil pública, e o juiz da época, assim, às vezes pelo menos eu compreendia assim, com nem tanta fundamentação, ele acabava com todo aquele trabalho. Aí eu falei assim, não, eu quero ser juiz, quero dar a última palavra e quero contribuir. E não obstante essa preferência pela magistratura federal, prestei diversos outros concursos públicos. A exemplo da magistratura estadual, Procuradoria da República, Ministério Público Estadual, AGU, Procuradoria do Estado. Como vocês podem observar, especialmente você, João Mendes, a trajetória do concurseiro não é fácil, né? Até lograr isso. E a minha trajetória não foi diferente. Ela foi marcada assim por inúmeros desafios, especialmente porque não tive acesso a recursos que hoje são fundamentais para uma preparação adequada a um concurso do grau de dificuldade, como de juiz federal. Na época, eu não pude contar com um curso preparatório de excelência como ênfase, e eu estou falando com toda a sinceridade, que prepara o candidato com material didático e atualizado, abordagem específica para cada fase do concurso da magistratura federal. Eu até cheguei a frequentar bons cursos preparatórios, a exemplo do curso preparatório do Luiz Flávio Gomes na época, mas nenhum tinha uma abordagem específica para a magistratura federal. Então, acabava sendo assim, muito amplo. Então, apesar de eu não ter contato com o auxílio de um curso como ênfase na época, eu mantive a minha metodologia de estudos adotada durante a faculdade, que eu considerava eficiente. Obviamente que eu fiz adequações, aperfeiçoamentos à minha metodologia de estudos, para se adaptar ao estudo voltado ao concurso de juiz, até porque a matéria de concurso de juiz federal é vasta e aprofundada. Então, eu estudei com foco e em um ritmo acelerado por volta de 1 ano e meio até o início da prova objetiva de concurso de juiz federal, substituto da primeira região, desculpe. Depois, eu estudei com o mesmo foco e ritmo durante as etapas do concurso de juiz federal substituto do TRF1, que durou por volta de 1 ano e meio até a prova oral. Ou seja, eu estudei uns 3 anos com foco até a aprovação neste concurso que eu estou atualmente. Eu também não posso desconsiderar o conhecimento teórico e prático que adquiri exercendo a função de analista processual e de assessor de procurador da República no decorrer de alguns anos. Ou seja, essa função de analista e de assessor também contribuiu, essas funções contribuíram significativamente para a consolidação de um conhecimento jurídico, porque quando você alia conhecimento com a prática, eu entendo que contribui mais para consolidar o conhecimento. Com certeza. Deixa eu te fazer.
Deixa eu só te interromper aqui para te fazer uma pergunta, porque eu acho que aqui a gente tem um ponto importante. Tudo que você falou é muito legal, mas eu queria pegar um ponto aqui interessante. Só para eu entender, eu entendi já a cronologia, né? Você fez a faculdade, começou estudando para analista, começou a ter bons resultados, até que você passou efetivamente para analista do MPU, ficou um tempo ali no MPT, depois foi para o MPF. No MPF você tomou gosto e terminou se acomodando, né? Ali um período de tempo até que você voltou a estudar e aí estudou intensamente por 3 anos. É, eu queria entender a quantidade de tempo desses momentos. Lá na faculdade até passar para analista, você foi quanto tempo de estudo focado para o concurso? Você começou já no primeiro período da faculdade? Os 5 anos você já vinha estudando para concurso? Ou como é que foi? Esse é o primeira pergunta. Esse primeira faixa de tempo. Depois dessa segunda faixa de tempo, que foi o período que você, uma vez já aprovado, você terminou relaxando em relação aos estudos até depois voltar. Depois, quando você voltou, você já falou que foram 3 anos. Queria entender a quantidade de tempo dessas etapas. Que aí depois eu vou fazer uma segunda pergunta em cima disso. Compreendi. Na faculdade, eu comecei a estudar efetivamente para o cargo de analista no terceiro ano ou sexto período. Tá, Porque nos primeiros anos você tem um pouco de dificuldade assim de compreender as matérias, até porque na Faculdade de Direito de Varginha, o início eram matérias bem filosóficas. Então você não tem aquela. Você fica com dificuldade de compreender o que cairia no concurso, o que você deveria estudar para o concurso. Mas a partir do terceiro ano ou sexto período, eu consegui estudar do terceiro até o quinto ano. então Isso foram foi por volta de 2 a 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Tá, beleza. Aí você passou. E aí, esse tempo de você ter passado, relaxou nos estudos e depois voltar. Quanto tempo você ficou ali trabalhando no MPT no MPF sem efetivamente estudar? João, entre MPT e MPF, eu acho que eu fiquei uns 5 anos sem estudar. Eu fiquei de 2005 a 2010, assim, sem efetivamente estudar com foco. Eu fui aprovado no cargo de juiz em 2013, mas eu lembro assim que até a prova oral, não, até a prova objetiva, eu havia estudado assim com muita intensidade por volta de 1 ano e meio, 5 horas por dia, de Tá. segunda a domingo. E aí, mais o período de segunda fase, terceira fase, no total, que você colocou aí 3 anos, mais ou menos, né? Exatamente. Tá, Porque meu concurso durou por volta de 1 ano e meio. entendi. Tá. Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque uma das perguntas que eu mais ouço é quanto tempo a pessoa leva para passar em prova. Eu sempre faço essa pergunta para quem eu entrevisto, né? E é uma pergunta, ou melhor, é uma resposta que tem que ser entendida muito dentro do contexto de cada realidade, de cada vida, né? Porque assim, se uma pessoa chegar aqui e simplesmente pegar um recorte do que a gente está falando aqui, né? E falar assim, o Alisson levou 3 anos estudando, ou 1 ano e meio estudando ali, né? 1 ano e meio estudando ali intensamente para a primeira fase, passou, depois mais 1 ano e meio ali, segunda, até a prova oral, e passou 3 anos no total, então esse é um prazo que eu vou considerar. E aí, sendo bem franco, tá, Alisson? Quando eu pego aqui a média, eu tenho uma tabela. Eu tenho guardado essa tabela para mim, né? O teu nome vai entrar nessa minha tabela, tá? Eu coloco sempre o nome das pessoas que eu entrevisto e coloco o tempo que a pessoa levou estudando para passar. E aí a tabela automaticamente faz o cálculo ali da média, né? Porque eu coloco já calcula a média. A média é 6 anos. 6 anos. Eu tenho gente que leva 7, 8, 10 anos, gente leva 3, leva 4, 4 anos e meio. E eu tenho uma média ali de pessoas que levam 6 anos estudando. E aí isso tem que ser entendido,
Mas eu, por exemplo, eu tenho um professor nosso, que é o Igor, que ele, pro MPF, ele estudou um ano, foi um ano e 8 meses, um ano e 10 meses para passar no MPF. O que é um tempo super curto, né, se você pensar. Mas aí você tem, é o que eu falo, tem que entender a realidade de cada um. Quer dizer, você estudou um período significativo para passar para analista. E isso que você estudou lá atrás, por mais que tenha ficado para trás, você não, a base que você adquiriu ele não se perde, né? O raciocínio jurídico. Depois você ficou 5 anos sem estar para concurso, mas você foi analista do MPU, analista do MPT, depois do MPF, e você foi assessor, né? Pelo que você falou. Então você estava ali estudando a matéria prática todos os dias, né? Você estava vendo casos, situações reais e estudando os temas, porque o MPF você tem que ter um bom embasamento para poder fazer, né, a assessoria do Procurador da República. Então, quer dizer, você poderia estar um pouco distante da vida do estudo de concurso, mas você estava aprimorando o teu conhecimento jurídico da mesma forma. Isso não pode ser colocado fora da equação, né? Para as pessoas acharem assim, tem muita gente que chega e fala assim, eu vou começar do zero agora a estudar para concurso público, né? Quanto tempo eu vou levar estudando? Depende da bagagem que a pessoa já carrega. No teu caso, você já carregava uma bagagem grande, né? Perfeito, João. Inclusive, isso tudo foi uma estratégia que eu utilizei desde a faculdade. Eu já tinha conhecimento que se eu passasse para a MPU como analista processual ou analista de direito de algum TRF indo para gabinete, eu estaria estudando ao mesmo tempo. É por isso que eu também não optei por advogar. Eu já acho que a advocacia ela acaba comprometendo um pouco, porque não sobra tempo. Você, às vezes, você tem um volume de trabalho maior em detrimento do conhecimento, como Uhum, regra. Então, isso foi uma estratégia que eu adotei quando eu entrei na faculdade. Então, foram etapas. Embora eu fiquei algum tempo sem estudar, mais do que o período que eu cogitava antes. Ou seja, eu pensei que eu já me tornaria analista processual e continuaria estudando. Mas eu fiquei um pouco feliz, né, com o salário, com a nova vida. Então, eu fiquei algum tempo acomodado. Foi exatamente isso. tá. E, e aí você falou de vários concursos. Você consegue lembrar quantos concursos você fez sem aprovação? De analista, os próximos. Os próximos. Então, eu posso voltar à metodologia, é uma sequência, assim. Pode voltar, pode voltar. Fica à vontade. Assim, voltando à metodologia, assim, de estudos, agora especificamente para a magistratura federal, o que eu utilizava de ponto positivo no fato de eu ser analista processual? Como eu já era analista processual, uma remuneração razoável que me dava assim uma certa tranquilidade para os estudos e considerando também a jornada de trabalho que eu deveria cumprir como analista, eu estabeleci, João, uma meta de 5 horas diárias com qualidade todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos. Nessa carga horária de estudo de 5 horas diárias e com a mentalidade de que eu já tinha um cargo público, eu passei a estudar com tranquilidade, sem exaustão e sem ansiedade, até ser aprovado no cargo de juiz federal substituto, com exceção da prova oral. Tive, assim, uma ansiedade acentuada, bem próxima de um pânico, assim, na prova oral de juiz federal. E que foi provocada por alguns fatores que antecederam a prova oral e que explicarei mais adiante. Retomando o assunto da metodologia de estudo, eu, além de me preocupar com a saúde mental durante a minha preparação, preocupei-me também com a qualidade e eficiência dos estudos, sobretudo porque eu tinha consciência de que 5 horas diárias de leitura
poderiam não ser suficientes para aprovação no concurso de juiz federal, em um determinado período de tempo, né, sem que eu não desanimasse ou desistisse do meu sonho. Então, eu tinha consciência de que 5 horas, de que o período de 5 horas poderia não ser suficiente. Aí, pensando nisso, eu criei um cronograma de estudos de 10 dias e detalhei assim, as referências bibliográficas ou doutrinas, tudo em um arquivo Word, onde eu atualizava as páginas das doutrinas em cada dia de leitura. Então, eu deixava esse cronograma no computador, detalhava as matérias por dia, e essas matérias iam até 10 dias. Eu tentava colocar um edital inteiro, assim, os temas das matérias, em 10 dias. E eu colocava num arquivo Word, né? Porque permitiria que eu pudesse atualizar depois de cada leitura. E as doutrinas que eu utilizava eram, em sua maioria, voltadas assim para concursos. Exemplo, Pedro Lenz, em Direito Constitucional, Ricardo Alexandre, em Direito Tributário. E por que, João, eu adotava um cronograma de 10 dias? Porque sempre pensei que eu não poderia passar mais de 10 dias sem revisitar a matéria. Por exemplo, se eu estudei processo civil na segunda-feira, eu teria que, até no máximo 10 dias, retomar os estudos de processo civil, porque, caso contrário, comprometeria, na minha concepção, a absorção e consolidação do conhecimento. Então, era uma técnica que eu tinha. E ainda que a retomada do estudo não implicasse reler o que já foi lido, o fato é que o estudo de uma matéria demanda a todo momento a revisitação de conceitos, explicações já lidos e compreendidos anteriormente. E, na minha ótica, isso consolidava o conhecimento já lido. Então, essa era uma outra técnica e que dava certo, pelo menos para mim. E, normalmente, eu estudava por volta de 4 matérias por dia, de segunda a sexta-feira, agrupando as matérias de acordo com a sua relação assim de interconexão, porque isso facilitava assim uma compreensão sistêmica da matéria. Por exemplo, penal e processo penal. E, além disso, o que eu entendia? Que estudar matérias diferentes, embora com uma certa relação dogmática entre elas, me ajudava assim, a manter a concentração e o interesse pelo estudo. Certamente, estudar uma única matéria no dia prejudicaria e prejudica o rendimento no estudo. Eu acredito que isso é um consenso entre as pessoas que já foram aprovadas em concursos públicos. Então, se eu jamais estudava uma única matéria no dia. E nos finais de semana, João, eu me preparava assim, ou melhor, eu procurava estudar informativos do Supremo e do STJ e legislação extravagante. Quanto aos informativos, eu gostaria de destacar que comecei a leitura a partir dos mais recentes para os mais antigos, limitando assim a leitura dos mais antigos até um ano. E por que eu iniciei a leitura dos mais recentes para os mais antigos? Por dois motivos. Primeiro, porque os informativos recentes são os mais exigidos em concurso público. Segundo, porque é comum a superação de precedentes e entendimentos jurisprudenciais. Então, se eu lesse informativos a partir dos mais antigos, poderia me levar a errar diversas questões no concurso, em razão de um conhecimento desatualizado. Eu não conseguiria, em um concurso, ler todos os informativos. Então, por isso que eu optava sempre para os mais recentes. E meu estudo, isso daqui eu sei que é um ponto assim, bem polêmico, e eu sei que às vezes o João já vai achar assim, minha metodologia polêmica, porque aparentemente não era tanto tempo, né? Mas eu tinha toda uma bagagem como analista.
o meu estudo se resumia só, basicamente, à leitura. Eu evitava estudar escrevendo por dois motivos. Primeiro, porque eu não tinha muito tempo disponível. Segundo, porque eu conseguia absorver satisfatoriamente o conhecimento com a leitura. Mas aqui fica um alerta neste ponto, né? Cada estudante deve adotar a metodologia que mais lhe faça absorver o conhecimento de acordo com o tempo que tem disponível para estudo. Então, assim, em regra, como eu já disse, eu não fazia resumos, eu fazia apenas grifos em livros. E quando fosse necessário uma revisão, eu revisitava os trechos gravados do livro. E se não fosse suficiente, eu relia o tópico ou o capítulo do livro. E, João, com a minha metodologia de estudo, consegui, assim, em pouco tempo, ter um conhecimento assim, jurídico amplo e sólido. E em pouco tempo, passei a ser aprovado em quase todas as provas objetivas, de juiz federal e estadual dos concursos que eu havia participado, dentre outros concursos. Só que aí veio um problema. Eu passei a identificar uma falha em minha capacidade de ser aprovado nesses concursos, que era a prova escrita ou dissertativa. É porque nas provas dissertativas, embora eu tinha prática assim, de escrita em razão do trabalho como analista processual, eu estava tendo dificuldade de escrever de forma legível longas laudas à caneta durante as provas. Assim, eu era acostumado a digitar, e eu acredito assim que os músculos dos dedos e das mãos são mais exigidos quando escritos, né, por caneta ou lápis em comparação à digitação. Então eu pensei, eu preciso treinar para escrever para, para escrever assim com uma certa celeridade de modo legível, né? Porque eu aprendi na época assim, se você escreve de forma ilegível, o examinador ele não tem, como que eu posso dizer, ele não lê com aquele entusiasmo a sua prova. Então a tendência, se ele não compreendeu algo, nem é de se esforçar, ele falar, você errou. Pelo menos é o que eu ouvia na época. Aí, do mesmo modo, eu acredito que elaborar textos e argumentos no Word ou no editor do sistema processual é mais fácil, porque, assim, permite apagar e reiniciar o raciocínio. E permite também você identificar e corrigir erros gramaticais com o corretor automático. Aí, já na prova dissertativa e de sentenças, não temos assim tempo para elaborar um rascunho de texto a lápis, apagando e reescrevendo os argumentos, se for o caso, para só então depois escrever o texto de forma definitiva à caneta na prova. Da mesma forma, eu tinha dificuldade de escrever o texto já em definitivo à caneta na prova, porque depois não era possível corrigir erros gramaticais ou escrever, ou reescrever, melhor dizendo, argumentos que pudessem estar contraditórios ou incompletos após uma leitura crítica do texto. Então eu pensei, o que fazer agora? Aí, para sanar essas dificuldades que eu estava enfrentando nessas provas dissertativas de sentença, eu acrescentei um método de estudo ao meu cronograma. Eu passei ao final de todos os dias de estudo a copiar a caneta do que eu estava lendo, a fim de aumentar minha celeridade, resistência, de escrever longas laudas sem que os textos ficassem ilegíveis. Porque eu percebi que, ao final, eu tentava reler, eu falava assim, gente, eu entendi o que eu escrevi aqui. Se eu não entendi, imagina o examinador. E uma vez por semana, eu também passei a elaborar textos à caneta a partir do que estudei na semana. Aí isso já foi para melhorar minha capacidade assim de elaborar com certa celeridade, desculpa, com uma certa celeridade
argumentos bem estruturados e sem erros gramaticais. Ou seja, eu fiz duas separações. Primeiro, eu procurei ter um condicionamento, literalmente, condicionamento dos dedos para escrever de forma rápida e legível. E depois, eu me preparei de uma forma assim que eu conseguia desenvolver bons argumentos à caneta e de forma definitiva, para que eu não precisasse assim, ficar riscando, reescrevendo novamente. Porque no computador, João, a gente tem essa facilidade, né? A gente escreve, apaga e refaz o argumento e fica perfeito. Na prova, isso não é possível. Então, você tem que melhorar também essa habilidade. Outra falha que eu identifiquei na minha preparação para as provas dissertativas e de sentenças foi a de que eu não focava nos temas e entendimentos dos integrantes da banca. Eu aprendi isso em fóruns virtuais da época, que na minha época era o famoso Correio Web, e também grupos de estudo do Yahoo, né? E lá isso era muito dito, né? Que era imprescindível, pessoas que já haviam aprovado, que já tinham sido aprovados em alguns concursos, davam essas dicas. E a partir dessas dicas eu passei a focar em produção acadêmica e julgamento de casos feitos pelos integrantes de bancas de concurso, especialmente integrantes da banca de concurso do juiz federal da primeira região. Aí, João, com essa metodologia deu certo. E, consequentemente, passei a ser aprovado em algumas provas escritas e cheguei na fase oral de concurso. Aí foi na fase oral que, infelizmente, eu passei a duvidar da minha capacidade. E quase assim, meu sonho foi interrompido, ou no mínimo, adiado não sei por quanto tempo. E isso porque no mesmo ano que eu fiz a prova oral de juiz federal substituto do Tribunal Regional da Primeira Região, eu participei anteriormente da prova oral do Ministério Público Estadual de Minas e da Procuradoria do Estado de Minas. E quando eu fui fazer a prova oral do Ministério Público de Minas, já estava marcada a prova oral de juiz federal. Então, era importante ser aprovado num concurso do MP, pelo prestígio e título, mas, sobretudo, porque o resultado sairia e saiu antes da prova de juiz federal, da prova oral de juiz federal. Então, assim, isso me daria, em caso de aprovação, é claro, muita tranquilidade e confiança, né, para a prova oral do TRF1. E a minha confiança até aumentou, porque quando eu saí da prova oral do MP, do Ministério Público Estadual, de promotor, muitos candidatos que participaram da prova oral em outros dias e que estavam assistindo às arguições do meu dia, me elogiaram pela qualidade das minhas respostas. Inclusive, durante a arguição, um dos examinadores disse que eu teria sido o único candidato do dia, e eu fui o último do dia, que havia respondido todas as perguntas dele de forma satisfatória. Então, eu falei assim, eu estou com tudo. Vou ser aprovado nesse concurso, vou ser aprovado no concurso de juiz federal, vou ser juiz federal, que é meu sonho, e ainda vou ter um título que passei para o Ministério Público Estadual de Minas, que é um concurso muito difícil. A confiança estava, assim, plena. Mas, João, infelizmente, ao contrário da minha expectativa, eu fui reprovado na prova oral do MP de Minas. E isso, assim, minou minha confiança e a tranquilidade, até porque eu acreditava ter feito uma boa prova oral, mesmo não tendo me preparado e focado adequadamente para essa prova. Já que meu objetivo, como eu já falei várias vezes, era o concurso de juiz federal. E no mesmo período, eu também fui reprovado na prova oral de procurador do Estado de Minas. Mas, assim, essa prova eu fiquei mais conformado porque, com o resultado, pois não me preparei minimamente para este concurso.
Mas apesar disso, foi mais um fator que que me levou a duvidar da minha capacidade. Aí nos dias que se seguiram, eu me esforcei assim para me recompor emocionalmente, já que eu precisava, né, dar continuidade à preparação para a prova oral do TRF1. E eu precisava acreditar na minha capacidade, né, que estava bastante abalada pelas aprovações anteriores. E, João, e ao contrário das fases objetiva e escrita dos concursos, que eu tive tempo de criar e aprimorar metodologia de estudos, a fase, a fase oral era uma novidade para mim. E as datas das arguições e dos resultados de reprovações nas orais vieram assim, em períodos próximos. Isso não me permitiu assim identificar e compreender os erros para me preparar adequadamente para a prova de juiz federal. Contudo, assim, apesar dos percalços e ansiedade, graças a Deus, deu tudo certo e consegui realizar meu sonho de ser aprovado no concurso de juiz federal substituto. Então, você pode observar que, observar não, melhor dizendo, diante, assim, desses acertos, erros e frustrações, eu entendo que são pertinentes as seguintes dicas ao estudante, que eu acredito que podem contribuir na preparação do concurso. Primeiro, preocupe-se com a saúde mental. Segundo, crie uma metodologia levando em consideração o seu tempo disponível e a sua habilidade de absorção do conhecimento. Se é com leitura, se é com leitura ou escrita, ou se é com ambos. Terceiro, organização nos estudos e foco. Eu tinha, assim, eu entendia que eu nunca poderia me preocupar com a quantidade de estudos, mas sim com a qualidade. E quarto, tenha calma, porque o conhecimento e a compreensão ampla, sólida e sistemática do direito é algo que vai se construindo com o tempo, que é um processo natural que todos aqueles que lograram êxito se submeteram. Em outras palavras, o estudante ele precisa, pelo menos para mim isso deu certo, de um método consistente que funcione para você, de foco na qualidade do estudo e não na quantidade, cuidado com a saúde mental, perseverança nos momentos difíceis e fé em si mesmo e em seus objetivos. Enfim, esta em resumo, a minha trajetória de estudos. O Alisson é muito rico, demais, assim, anotei aqui, ó, já anotei várias páginas aqui, e conforme eu fui anotando, eu fui falando assim, se eu fosse estudar hoje para concurso público, eu teria que ter um tempo também de grafia, porque assim, eu fui anotando rápido, a letra aqui, né, ficou horrível, né? Mas, cara, eu queria fazer várias observações e consolidar vários aprendizados que você trouxe muito importantes aqui. É, então vamos lá. Você falou de 5 horas diárias e 7 dias por semana. Ótimo. Um ponto que me chamou muita atenção logo quando você começou a falar sobre a questão do método foi que você estudou sem ansiedade, sem pressão, tirando a questão lá da prova oral, né? Isso foi muito bom, e isso é muito legal. Imagino que até você não ter essa ansiedade e não ter essa pressão, deriva você tinha deixado isso conectando com o que você falou lá no iniciozinho, que é o fato de que você já era analista, ou seja, você já tinha um cargo, você tinha tempo suficiente para poder estudar, né, o que o cargo te dava, tinha uma condição financeira que o cargo também te dava, e isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Então, para quem está ouvindo agora e eventualmente olha para a própria realidade de vida e fala assim: olha, a minha situação financeira é uma situação financeira ou muito complicada ou é, não tão estável, talvez
pensar num processo de vou ser aprovado no concurso de técnico analista, né, para ganhar essa estabilidade, ganhar essa segurança financeira, para depois estudar para outro cargo, talvez seja uma boa estratégia, porque foi a estratégia que você adotou. É, achei muito legal quando você fala do cronograma de estudo, em que você fixa um prazo de 10 dias, porque você entendeu que você precisava revisitar a matéria constantemente, não ficar tanto tempo sem revê-la, né? E você estudava mais de uma matéria por dia, final de semana você olhava os informativos, legal. E você até falou assim, né, que poderia ser um assunto mais polêmico, que o seu estudo foi basicamente baseado em leitura, né? Você usava grifos e não fazia resumos, por uma questão de tempo. E eu acho isso muito bacana, porque primeiro que não tem certo e errado, tem gente que aprende muito com videoaula, tem gente que aprende muito mais com leitura, tem gente que precisa fazer um resumo, né? E acho que o fazer o resumo, eu trabalho com mentoria, né? Então tem muita gente que eu vou olhar para a realidade de cada um e vou falar o seguinte: olha, vamos ver o que cada um precisa, né? Porque tem gente que, de repente, tem uma quantidade de tempo durante o dia um pouco mais ampla, podendo estar ali 8, 9 horas por dia, e tem uma falta de base de conhecimento tão grande que a pessoa precisa gastar um pouquinho mais de tempo para criar umas fichas, um resumo, para que lá na frente ela possa acelerar o seu estudo de revisão. Tem gente que não, tem gente que já aprende muito bem lendo. Então, cada um tem que ter o seu próprio método de acordo com o seu próprio perfil de aprendizagem, né? É, gostei muito quando você falou que você usou livros concurseiros. Isso é muito importante para quem for estudar através de leitura. Não adianta pegar 3, 4 volumes de processo penal, 5 volumes de processo civil. Por mais que o autor seja espetacular, você tem que pegar obras que sejam baseadas em concurso público, né? É, e aí você falou da questão da prova discursiva, né? Gostei quando você fala dessa questão de forçar o músculo mesmo da mão, né? Tem um elemento mecânico ali, né? Da repetição de escrever de forma legível, de forma coesa, coerente, com acurácia, né? Assim, a língua portuguesa correta, né? Isso é muito legal. E, então eu tô fazendo uma revisão daqui dos pontos que eu fui anotando e que eu acho que é muito legal para consolidar para o pessoal ir gravando, né? É, estudar olhando para a banca na prova discursiva. Na primeira fase, né, Alisson, você olhar para a banca não é tão relevante, mas tem a sua relevância, sim, mas passa a ser mais relevante ainda na prova discursiva e na prova oral, né? E aí chegamos na prova oral. Eu fiquei aqui, sim, surpreso e eu fui ficando nervoso, assim, né, conforme você foi falando. Cara, como é que foi? Você já falou que abalou a sua confiança, mas eu queria pegar um pouco mais isso, porque esse elemento é muito importante, né? O que passou pela tua cabeça assim, quando você recebeu dois resultados negativos na prova oral, que foi a PGE de Minas, e o MP de Minas, cara? E isso você faltando, sei lá, dias ou semanas para a prova oral do TRF1. Como é que foi isso, assim? Não, eu me apeguei a Deus. Eu até falava assim, não, Deus quer que eu passe para Boa. juiz federal, porque assim, não tinha explicação. E eu vou falar algo, mas assim, não estou falando que isso aconteceu. Na época, os examinadores, e eu não vou tirar nenhuma conclusão. Examinadores disseram: ah, você está na prova oral, eu não me lembro muito bem. Você está na prova oral de procurador do Estado, ou já fez? Você iria preferir ser promotor de Minas a procurador ou procurador a promotor? Aí eu falei com a Nossa. maior convicção, não, promotor. E, João, eles não me perguntaram de juiz federal. Não me perguntaram. E meu nome já havia sido publicado. E eles sabiam de, de promotor, de procurador do estudo, procurador do Estado, desculpa. Quando eu falo isso, eu fico até um pouco nervoso. Na época, eu fiquei muito nervoso. Então, assim, eu quis acreditar
que eu não seria um bom candidato para promotor, que provavelmente eu ia querer ser juiz federal. Porque, assim, sem menosprezar o cargo de promotor de Minas, que é um cargo belíssimo, dificílimo ser aprovado, mas em 2012, cargo de juiz federal era algo raro. Eram poucos que passavam, não havia muitos concursos, e assim, era o meu sonho. Aí eu fiquei imaginando, ó, nem me perguntaram em relação ao cargo de juiz federal. Será que eles não me perguntaram porque eles me deixariam constrangido? Eu não saberia o que responder? E provavelmente eu não saberia responder. Eu acredito que eu não mentiria durante essa resposta, eu falaria no máximo que eu não tinha certeza. E essa não seria uma boa resposta, né, para um examinador do concurso de promotor. Mas não houve essa pergunta. Então Então, assim, eu vou, eu vou entender que Deus te poupou dessa pergunta, né? Porque você apegou a Deus e ele te poupou, porque assim, qualquer resposta que você desse ali em relação à magistratura poderia te complicar na prova oral da magistratura também, né? Porque, assim, porque você poderia dar uma resposta, assim, talvez ali no calor do momento, né? Imagino, você dá uma resposta mais favorável ao MP. De repente poderia te prejudicar no TRF1. Ou você dá uma prova, uma resposta pensando assim, olha, talvez TRF1. Isso poderia te prejudicar ali na prova do MP. Assim, talvez você tenha sido poupado ali por Deus de ficar nessa sinuca de bico. Seria uma sinuca de bico, né? com certeza, com certeza. Eu até É. gostei que não fosse feita a pergunta, mas eu estranhei no momento, né? E Uhum. depois eu fiquei refletindo, eu fui reprovado, o examinador me elogiou. Aí, mais um detalhe para ficar ainda mais estranho. Todos os outros foram aprovados do meu dia. Olha só. Só Quer dizer, eu que fui reprovado do dia. quer dizer, você foi elogiado como que tenha sido o que deu as respostas mais satisfatórias do dia De um examinador, de um examinador. E terminou sendo o único reprovado nesse dia. Cara, nesse dia. Deus tinha um propósito para sua vida na Magistratura Com, Federal e ponto, né? com certeza. Legal, legal. E eu anotei aqui também, né, a questão que você falou, né? Preocupe-se, os 4 conselhos que você deu. Preocupe-se com a saúde mental, crie metodologia considerando o seu tempo e o seu próprio perfil de aprendizagem, né? Foi assim que eu anotei. Seja organizado, tenha foco e tenha calma, pois leva tempo. Porque assim, é, eu uma vez ouvi e gravei essa frase, né? 9 mulheres grávidas não geram um filho em um mês. Você precisa de 9 meses de uma mulher para gerar um filho. 9 mulheres grávidas em um mês juntas, elas não geram um filho, né? Porque você tem que ter um prazo individual para cada processo, né? Então, isso é bem legal, né? Tenha calma. Meu querido, a gente está indo aqui para o final, e aí eu vou te passar a palavra para responder a seguinte pergunta, o seguinte desafio que eu faço aqui, que é o seguinte. Eu sempre pergunto aqui para os entrevistados, né? Imagina a seguinte situação: o pessoal terminou de assistir, chegou até aqui agora, né? Aliás, você que chegou até aqui agora, aproveita e já dá o like no vídeo, né? Compartilha essa entrevista maravilhosa. Então, a pessoa chegou até aqui agora, o Alisson, e ela terminou de te ouvir, ela vai pegar o material para estudar, o livro, a aula, o computador, enfim. A primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua, by o Alisson Cunha. Que frase seria essa? Para a pessoa bater o olho e começar a estudar, ela vai ver uma frase sua para ela gravar. Ou ela vai imprimir e botar na parede. Que frase seria essa? Estudante, com determinação, método consistente e foco na qualidade dos estudos, você poderá transformar um sonho que parece distante em realidade, superando as limitações iniciais e os momentos de dúvida através de uma preparação persistente e consciente.
Muito bom, muito bom, Essa seria a frase. muito bom. Galera, para o vídeo depois, volta, anota a frase inteira. E essa vale a pena imprimir. Determinação, perseverança, estudo eficiente, tudo aquilo que a gente defende aqui no ênfase, né? Você tem que ter um estudo eficiente, né? Muito legal. Olha, Alisson, adorei, de verdade, parabéns aí por essa trajetória, parabéns pela força mental de ter superado, né, é, esses dois baques aí. Eu conheço gente que depois de ter uma reprovação numa prova oral, a pessoa ela entra às vezes num contexto até depressivo, né, e demora para sair, às vezes não consegue nem sair, termina ficando ali muito tempo, enfim. E você teve que virar essa página muito rápido, né? Colocando a sua fé em Deus e virando a página rápido e graças a Deus conseguindo aí a aprovação, né? Muito legal, parabéns mais uma vez e obrigado demais, cara, por esse tempo aí que você dedicou para compartilhar a sua trajetória. Vou deixar você aí com para dar a saudação final para a galera e se despedir. Agradeço mais uma vez ao João Mendes e ao ênfase pela oportunidade de compartilhar a minha trajetória. Espero que a minha história, experiência, possam servir de inspiração e orientação para aqueles que estão trilhando o caminho dos concursos públicos. Um grande abraço a todos. Beleza. Obrigado, Alisson. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.